Completo, só primeiro e último para fins acadêmicos. Apesar que vocês nem vão usar, né? Vocês colocam o nome. Débora, passou batom, tudo? Ah, tá. Passou. Mas de manhã já saiu. Não, tá aí ainda. Tá aqui ainda? Então tá bom. Pode. Débora Aparecida Mac Gabriel, professora de Geografia. Ok, Débora. Então, pedi para você falar um pouco sobre como as atividades do Ponte, né, podem influenciar ou inspirar nas aulas formais, seja sua ou de outros colegas com quem você tenha conversado. Qual é a sua percepção disso? Assim, de maneira geral, acredito que a metodologia do Ponte, ele auxilia principalmente aqueles professores que entrou naquelas aulas formais padrões, que sempre é a mesma coisa, sempre. Então, quando eles vêm, assim, não é que as atividades são totalmente inéditas, que ninguém pensou aquilo, mas ele traz novamente uma abordagem que para alguns profissionais, né, alguns professores de educação, você simplesmente percebe que eles deixaram aquilo de lado. Então, discussões em grupo, trazer um tema, gerar problemática, gerar uma atividade lúdica, como teatro, que foi o que vocês fizeram. Isso é algo que até antigamente se via mais. Hoje em dia, parece que os professores ficaram mais uma aula GLS, né, como fala, giz, lousa e saliva, do que qualquer outra coisa. Então, eu acredito que ele pode auxiliar e relembrar que não precisa, lógico que nem toda aula dá para você fazer uma atividade diferenciada, mas ela pode ser algo que você pode vir a embutir no dia a dia dos professores. Então, acho que é extremamente importante. Legal. Então, como que você acha que as atividades do projeto podem contribuir para a vida escolar e ou pessoal dos estudantes? Assim, o projeto hoje, trazer o tema do biocombustível, ele é um tema recente, importante, principalmente em termos, seja ambientalmente falando, ecologicamente falando, e é um tema que a maior parte nem dos alunos, nem dos professores tem conhecimento ou facilidade sobre. Então, a temática eu achei que foi muito pertinente, no sentido dela trabalhar algo que não é o conteúdo de nenhuma disciplina, essa que é a verdade. Ela parte do ponto da área de ciência, da área de biologia, na área de geografia, ela até química, ela perpassa, mas no final das contas todo mundo fala, mas ninguém explica. Então, ao trabalhar essa temática, ela vai ser importante para o aluno, porque visto que o biocombustível é um tema essencial para o futuro. Então você precisa de uma fonte renovável de energia e o biocombustível é uma das saídas. Então eu acho que você abre margem para que o aluno ele aprenda na escola e no futuro ele vai empregar essa temática. E essa pergunta não está aqui, mas... Não, pode fazer, tranquilo. Queria que você falasse um pouco sobre os principais desafios, né, não digo nem dificuldades, digo desafios num tom mesmo de superação, né, com a docência no ensino médio, né? Então, como que você se relaciona com esses desafios, né? Pensando em ensino médio hoje, ele é extremamente complicado em todos os sentidos. Então, você tem uma gama de conteúdos gigantesco, num tema reduzido e num corpo de indivíduos que ele não vê necessidade de. Então você percebe que a maior parte dos alunos, poucos vê que aquilo vai ter uma utilidade no futuro dele. Então, quando você fala em desafio hoje, ainda o fundamental, quando você trabalha com ensino fundamental, o nível de alunos você tem mais tempo e você tem um aluno que ele não é crítico por si só. O adolescente que entra no ensino médio, ele é crítico por si só, então tudo ele quer um porquê, pior do que criança, porque criança quer porquê para entender. O adolescente quer porquê para gerar problemática. Então, para levantar, para ele não se contentar. Então, você tem que, ao mesmo tempo, brigar por uma gama de conteúdos gigantesco para pessoas que gostariam de ficar na reflexão, na discussão, mas tem hora que você fica no meio termo, que você tem que ficar ao mesmo lado, conseguindo fazer um parênteses, mostrar que aquilo é importante, superar as dificuldades da escola, superar a dificuldade de tempo e ainda tornar aquilo interessante para o aluno. Que pra gente sempre para ele não necessariamente. E mesmo que você fala que tem uma aplicabilidade igual biocombustível. Se você falar em biocombustível para a maior parte dos alunos, isso não tem nada nem a ver com a realidade dele. É um tema super interessante, mas que não é referente àquilo. Então você tem que tornar-se, e nisso gera toda uma discussão sobre a temática, toda uma coisa que não necessariamente você tem tempo. A questão é tornar isso interessante rapidamente. Que eu acho que esse é o principal desafio hoje em dia. Muito.